Hello, bebês! Bem-vindos a mais um dia aqui na As Passadinhas. Hoje nós vamos falar de um dos livros mais importantes da literatura brasileira. O livro de hoje se chama Memórias Sentimentais de João Miramar, publicado em 1924 e escrito pelo lindíssimo e talentosíssimo e infelizmente falecido Oswald de Andrade. Há quem goste do livro e não julgo, mas vou ser sincera pra vocês, Julinha aqui não gostou não, viu? Você começa a ler e não entende nada. Quando tá no final, parece que tá no início. Mas depois que assiste umas 20 videoaulas, vê uns milhões de resumos na internet, aí você começa a entender. Porém, como estamos aqui pra ser uma mão na roda pra vocês, pra ajudar vocês, vamos te dar um estudo lindíssimo e divertido sobre o livro Memórias Sentimentais de João Miramar. E para começar a nossa aventura, vou passar a fala para a professora renomeada Marcele Ruani. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui no seu programa. E bom, particularmente eu acho bem interessante essa obra, o enredo dela é bem simples também. João Miramar, ele pertence a uma família rica e burguesa e relata a sua história pessoal da infância, sugerida pela linguagem propositadamente infantil nos primeiros capítulos. Ainda adolescente, ele vem fazendo uma grande inclinação para a boemia. Miramar, ele faz sua primeira viagem para a Europa a bordo de um navio Marta. O romance ele vai assumir a partir daí a forma de um verdadeiro diário de viagens, que se acentua o cosmopolitismo dos pontos turísticos da Europa. Na sua última viagem, ele recebe um dinheiro extra que vem enviado pela sua família, que solicita seu rápido retorno para o Brasil. A sua retomada, ele descobre a morte da sua mãe e daí ele tem que assumir as responsabilidades de herdeiro e homem adulto. Após descobrir isso tudo e tomar toda essa responsabilidade, ele tem que se casar com Célia, que é sua prima, para usar essa estratégia, uma estratégia naquela época, para manter o controle financeiro em mãos familiares. Ele faz uma viagem com ela para o Rio de Janeiro. E daí ela tenta, como é que eu posso dizer? Tenta arrastá-lo para uma convivência mais estreita, com gente mais refinada do lugar. A tentativa é inútil. Por quê? Desde logo quando o Miramar chegou, ele desenvolve um espírito rebelde contra aquelas convenções. Nos últimos fragmentos, é possível notar o amadurecimento de João Miramar, que redige as memórias do leitor. Ao longo dos capítulos que se passam no livro, eles são deixadas muitas impressões da sua infância e mostra também a viagem que ele faz ao exterior, a sua volta ao Brasil, relações com a Primeira Guerra Mundial, o seu namoro com Célia e casamento também, que já não estava indo muito bem, o seu casamento. Para piorar toda essa situação, os seus negócios já não vão também lá essas coisas que ele decreta falência. Depois disso, que ele é abandonado, ele passa então a trabalhar em um jornal, enfrentando sérias dificuldades financeiras. Particularmente, posso dizer que as memórias sentimentais de João Miramar, ele retrata um contexto social brasileiro de um modo caricatural e paródico, mais aguçado. Hoje, ele estava reagindo contra um estilo e contexto social no qual participava, propondo uma nova postura artística para a sociedade fragmentada.
onde não cabe mais discursos altissonantes que querem manter a nobreza, a elegância e os valores de tradição. Isso tudo nada mais é do que querer agarrar-se a tábuas soltas e perdidas após naufrágio. A sociedade é mais caótica e o progresso a revoluciona a cada instante. É muito bom estar aqui com vocês e trazer a minha visão referente ao livro. Eu só tenho a agradecer e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Tisha Marcelli. Você, como sempre, arrasando e clareando nossas mentes, né? Gratiluz. Agora é a vez de vocês. Como vocês já sabem, lá no site tem um espaço onde vocês interagem com a gente e sorteamos 2 pessoas para participar do nosso programa. As sortudas de hoje são Michele Domingos e Kailane Santos. E elas vão descrever os personagens pra gente. E aí, colegas, tudo bem com vocês? Vamos começar a descrição desse personagem? O livro ele não se preocupa tanto em descrever características físicas e psicológicas dos personagens. Apenas dão nomes a eles e os envolvimentos basicamente deles na história. Mas, com o comportamento de algum deles, a gente pode descrevê-lo alguns aspectos. Como, por exemplo, João Miramar ele era super interesseiro, ambicioso e zero afeto familiar. Tanto que ele só se aproximou da sua filha por puro amor. E os outros personagens, a gente pode fazer link com eles também e ver algo em comum, como, por exemplo, a super ganância e a ambição pelo dinheiro. Tanto que, ao longo da história, todas as relações que eles mantinham era por causa de dinheiro, era por causa da economia. Ou seja, relação econômica ou relação social? Fica a dica, a dúvida. Então, se você quiser ver outra perspectiva sobre essa história, aguarde só mais um pouquinho que minha amiga Kailane está chegando com tudo. Olá, pessoal, bom dia! Que felicidade estar aqui neste programa maravilhoso, As Passadinhas, para trazer minhas perspectivas sobre o livro As Memórias Sentimentais de João Miramar. Tá, bora lá! As minhas perspectivas sobre esse livro foi que ele descrevesse os principais personagens de uma forma que desse pra gente entender, ter aquela empolgação de ler o livro, quem foi o pai, quem foi a mãe, e descrevesse como os outros livros fazem, né? Eles descrevem, eles falam onde foi que aconteceu, como foi, as ideias, mas esse livro não descreve. O único personagem que vai descrever, que vai falar a história é quem? João Miramar. Aí você vai dizer, claro, se ele é o personagem principal, se internaliza nele, tudo bem. Mas estou aqui para falar a minha perspectiva, que podia, sim, descrever os outros principais personagens. Por exemplo, o pai dele vai falar que o pai dele morreu e não vai falar quem foi o pai dele, como foi que aconteceu, entendeu? A história. Por quê? Porque fica bom de a gente ter aquela empolgação de ler o livro, ter aquele gosto, sabe? De saber como foi que aconteceu. Fica um livro mais extenso, mas de uma forma empolgante que dê pra gente ler. Pelo menos é a minha perspectiva. E a filha dele, vai falar só da filha dele, que quando a esposa dele, né, que é a mãe de Seriazinha, morre, ele se aproxima da filha, mas não conta como foi que aconteceu, não conta isso, não fala alguns relatos da esposa dele que aconteceu entre eles dois, mas não fala, não descreve diretamente que foi a esposa. Se internaliza sempre em João Miramar. Mas vamos lá que a gente vai ver o porquê que não descreve sobre os principais personagens todos, mas sim só em João Miramar. Os espaços não existem para aqueles das sugestões, das emoções que provocaram no narrador. Então, tantas sugestões que teve que provocou o narrador, mas ele vai dizer, por isso ele não se dá o trabalho de fazer descrições remetendo o leitor aos locais onde os fatos ocorreram, pela simples menção de seus nomes. Então, eles escolhem não descrever todos os personagens, não falar onde foi que aconteceu, por motivos de sugestões, por motivos de coisas que as pessoas iam falar. Então, eles só centralizam em João Miramar, eles só falam sobre João Miramar. Então, aqui se encerra as minhas perspectivas sobre esse livro. Queria muito ter tempo para falar mais, mas não tem, é corrido. Mas as minhas perspectivas, enfim, é que podia sim descrever, falar mais sobre os outros
principais personagens. Ia ficar legal demais. Tchau, tchau, bye, bye. E não sai daí não, viu? Porque vem mais notícias quentinhas pra nós. Depois desse show que as meninas nos deram, vamos passar para a parte que vocês mais enlouquecem, porque é difícil achar de bandeja na internet e aqui vocês encontram, né? Qual movimento literário se articula com livros Memórias Sentimentais de João Miramar? Os livros Memórias Sentimentais de João Miramar representam a primeira tentativa de construção de um romance moderno aqui no Brasil. Por isso, lá no início do programa, eu disse que ele era um dos livros mais importantes para a literatura brasileira. Oswald quis formalizar as propostas da vanguarda artística da Semana da Arte Moderna de 1922, marcando a obra pelo nacionalismo, pelo coloquialismo, pela irreverência, pela ruptura de como usava-se a ficção, pela ruptura com o parnasianismo, ou seja, com características do pré-modernismo. Mas só ficar falando aqui não vai adiantar de nada. Então, vamos ver com partes do livro para poder facilitar e clarear o nosso entendimento. Oswald já chegando no prefácio, onde ele parte da ficção, que vem assinado por Machado Pernumbra, que é um personagem do livro. E isso normalmente não acontecia nas obras daquela época. Ele traz também a exposição da sociedade daquela época. Ou melhor, ele traz a crítica à burguesia e seus valores morais. Mais para frente, nós veremos algumas dessas críticas. Oswald veio com tudo pra cima da burguesia nesse livro. E ele usava de ironia, viu? A gente nem gosta de um deboche. Outra coisa importante pra gente saber desse livro é a sua linguagem escrita. E eu acredito que é isso que o torna um pouco complicado de ser compreendido logo de início. Os capítulos são extremamente curtos, uns mais, outros menos, porém todos curtos, que fragmentam assim a narrativa. Esses capítulos eles têm começo, meio e fim, e eles podem ser lidos independente dos demais. E mesmo assim, o sentido de cada parte não vai se perder. No início do livro, Miramar ele relata a sua infância. E aí Oswald faz uma grande sacada. Ele utiliza uma linguagem fragmentada, lembrando muito a maneira que nós falamos quando crianças. Aí, na medida que a obra continua e Miramar vai crescendo, ele começa o trabalho mais detalhado com a linguagem. O livro é marcado também pelo uso frequente de neologismos, que são palavras formadas ou derivadas de outras já existentes, como norte-americanizava, guardanapavam, orinóis, dentre tantas outras. Tem também a criação de verbos, como vagabundear, tombadilhavam, morenava, e os estrangeirismos, que em um capítulo só você encontrava palavras em inglês, português, francês e italiano. Uma loucura! Nota-se ainda a ausência de pontuação regular, a utilização de figuras de linguagem, a ambiguidade. Esse livro é chuva de pré-modernismo. Poderia ficar aqui falando horas, juro. Mas já chega, né? A gente ainda precisa ver a crítica que esse livro traz. Por isso, vou passar a bola para as deusas das críticas na literatura, Doralice Freitas e Jéssica Chaves. Bom, gente, como já foi aí muito bem colocado pelas minhas parceiras, Oswald de Andrade não tinha o objetivo de focar em uma ciência, um romance, nem nada do tipo. Ele queria mesmo era inovar na linguagem, né, trazer uma nova maneira de fazer literatura e, para além disso, trazer uma crítica à sociedade burguesa e seus valores morais. E para provar isso para vocês, eu vou citar aqui e trazer alguns trechos do livro que comprovam isso. Primeiro aí, em ordem cronológica dos fatos, dos acontecimentos, nós temos a união de Miramar e Célia. Apesar de Miramar ser rico, Célia era bem mais rica do que ele. Então houve esse casamento, essa união por interesse. No capítulo 62 tem o seguinte trecho: separação precavida de bens. Durante a união deles, o combinado seria uma separação precavida de bens. Depois a gente tem o motivo do término, o motivo do divórcio, que foi a falência de Miramar. Quando ele perdeu tudo, quando ele ficou falido, a amante não queria mais ele, Célia não queria mais ele, ninguém, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor. E no capítulo 142,
ele cita lá: à margem disso, o caso financeiro na igreja no horizonte. O Senhor adquiriu rapidamente uma reputação de dilapidador. Dilapidador, para quem não sabe, é aquela pessoa que gosta de esbanjar, enfim. Depois a gente tem o interesse do pai pela filha apenas quando a ex-mulher dele, no caso, né, morre. No capítulo 157 ele diz: foi a ele que corri na aflita busca de minha Céliazinha, feita milionária e só pelo Deus das revisões do processo. Ou seja, né, só quis contar com a filha porque agora ela estava milionária. Depois a gente tem aí Oswald de Andrade registrando a utilização do dinheiro público para viagem de artistas para o exterior, ou seja, pessoas que nem tinham nada a ver com arte viajavam com essa desculpa de que estava indo fazer arte, aprender sobre arte. No capítulo 26 a gente tem Dalbert de subsídio e trombone ia partir para a conquista da Europa. E no capítulo 22, João Jordão, que não era artista nem nada, parecia magro e uma tarde arranjou subsídio governamental para estudar pintura em Paris. Tô querendo estudar pintura em Paris também, né? Não entendo nada de arte, mas bora lá viajar assim de graça com o dinheiro do governo, né? Oi, gente! Enfim, né? Todas essas imoralidades que escutamos aqui a respeito da burguesia não aconteciam apenas naquela época. Tudo isso ainda é bastante presente na nossa sociedade atual. Pessoas que se relacionam com as outras apenas por interesse, e não só em relacionamentos amorosos, mas em amizade e até mesmo em relações familiares, como foi o caso de Miramar com a filha, né, que só mostrou interesse nela por conta do dinheiro. Mas a gente sabe que na maioria das vezes não dá em nada, né? A gente pode ter tudo, mas se não tiver caráter, nada vale a pena. Então, bora abrir o olho e prestar atenção nos laços que estamos criando, pra gente não estar colocando o João Miramar ou até mesmo uma rolada nas nossas vidas. Já pensou o problemão? Obrigada, meninas. Vocês arrasaram, como sempre, né? E é isso, gente. Esse foi o programa de hoje. Esperamos ter ajudado vocês. E até a próxima semana. Beijo, bebês. Tchau!